Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre negócios e muito mais. Eu sou a Larissa de Gnome e estou muito feliz hoje de trazer aqui uma convidada que há tempos eu queria trazer. É uma pessoa que admiro muito, Dona Tereza. Seja muito bem-vinda. Dona Tereza já? É Dona Tereza por enquanto, daqui a pouco tá TT, vocês vão ver. É isso aí. Tereza, conta pra gente a história da Sul Mineira, que é a grande empresa aqui de hoje, que nós vamos falar um pouquinho da história da empresa, aprender com a história da empresa, também a história das pessoas que fazem a empresa ser o que ela é. Sim, com certeza. E aí, conta um pouquinho primeiro, quem é a Dona Maria Tereza? Primeiro, antes de tudo. Então, a Maria Tereza é uma pessoa, é uma paulista nascida em Piquete, Olha só! que se casou aos 19 anos porque namorava desde os 15 com o Dr. Tieno. Ele era uma pessoa que queria fazer radiologia, na época não tinha nem radiologista na região, como oportunidade, né? E a gente foi morar no Rio de Janeiro. Só para vocês terem ideia, eu não tinha dinheiro para morar no Rio de Janeiro, tinha que arrumar um emprego, ele não queria que ele era muito ciumento, não queria que trabalhasse. Eu conheci na praia, gente, uma pessoa que é conhecida, não sei se vocês conhecem, a Rafa Brits, a mãe dela e o pai, na praia. E eu tinha ido passar um final de semana no Rio com ele, na casa de um aluno da medicina aqui, que era amigo dele. E eles me conheceram e não admitiram que eu ficasse longe do marido, que eu era recém-casada, tudo. Me levaram para morar na casa deles por 20 e tantos dias. E eu arrumei um emprego, só que aí não sobrava tempo para arrumar uma casa. Chocada. Quando deu 23 dias que eu estava na casa, eu vim para cá e falei, não, eu vou voltar. Eu não tenho coragem mais de morar lá. Eu não arrumava apartamento. Primeiro que o Tiago não ganhava, tinha que vir para dar plantão aqui, porque quando na residência você trabalha e ganha um salário, ou você mora na tua casa e tem um dia para trabalhar. E ele vinha dar plantão aqui, na época que pagava muito mal, tinha que ter alguma desgraça para eles ganharem dinheiro. Então rodava um caminhão e costurava, porque era aqueles plantonistas que fazia tudo, recém-formado, ele era da primeira turma. Na verdade, ele estava no 6º ano, que ele foi fazer a residência já no 6º ano. E a gente ficou lá quase 4 anos. Tinha oferta de emprego em vários lugares, mas ele queria vir para Itajubá. Então, nós rodamos, gente. Morei em Volta Redonda, morei em Pouso Alegre, voltei para o Rio, até que um dia o doutor Issal e o doutor Edgar, um ficou na frente da casa da minha mãe, o outro, aliás, isso já tinha o Rodrigo. O Rodrigo nasceu durante esse tempo que a gente ficou rodando. Sim. Porque eu casei com 19 anos, gente. Olha a loucura. Meus pais tinham muito medo do meu comportamento, como que eu ia reagir ao que eu ia passar, porque eu não era uma pessoa de família rica, nunca fui, mas eu não tinha, faltava nada. E chegou a começar a faltar tudo. Ele médico, mas faltava, porque ele não tinha um emprego, né? Ai, foi uma loucura. Eu faria tudo de novo com a cabeça que eu tenho hoje, porque eu sofri muito. Eu era uma pessoa muito dependente. Sabe aquela pessoa que nunca pegou um ônibus na vida nem nada e depois de... Você vai, mora lá na casa de uma pessoa que te conheceu na praia e fala assim, ó, teu emprego está amanhã e aqui que você pega o ônibus, aqui que você desce no Rio de Janeiro, você vai sair para chegar às 8 horas, bater ponto, conhecer as pessoas, sair de lá às 6 horas. 20 anos. Sair de lá, voltar para casa, achar o apartamento que era para dentro de Botafogo. Eu me perdi, eu chorei dentro de um ônibus, eu paguei muito mico, eu não sabia discar um telefone de disco, porque aqui tinha telefonista, era a telefonista que atendia. Eu sou velha bem. Há 50 anos isso. Aí eu acabei, por isso eu me tornei a Ariana que eu sou hoje. Exato. Eu fui aprendendo na barra, na muito sofrimento. mesmo. Eu me lembro que um dia eu precisei falar no telefone público, aí eu li, espere o sinal de discar. Coloque a ficha e espere. Gente, meu chefe mandava eu ligar para os médicos, amigo dele, eu ligava, nunca atendia, sempre dava ocupado. Eu não esperava o sinal de discar, porque não tinha, demorava, era tudo muito antigo. E lá já era moderno, né? Sim. Com um discador, tudo. Eu fui aprendendo, eu sofri muito para chegar onde eu cheguei quando eu saí de lá, com 22 para 23 anos, 22 anos. Mãe pela primeira vez? Não, aí eu não era mãe ainda, enquanto da residência não, porque a gente morou 2 vezes no Rio. Sim. Viemos embora para Pouso Alegre, esse médico que era o Dr. Luiz Felipe, que hoje ele não é mais vivo, mas era o promissor da Magsul, que foi o Tiago também que deu ideia junto com ele, e acabou que aí voltei para o Rio, não sei o que, quando eu voltei para Volta Redonda,
eu engravidei do Rodrigo. Então, nasceu uma criança e eu falei, agora não dá para ficar quicando para lá para cá, tem uma criança. Mesmo assim, a gente namorou aqui em Itajubá, voltou para o Rio e depois, esse dia que eu falei que já tinha o Rodrigo, 2 anos. Você falou, não volto mais. Aconteceu era aquilo que ele queria, era o ideal de vida. Hoje eu entendo por quê. Chegaram formado na primeira turma e era o mais pobre da turma. Era uma pessoa que tampavam a nota dele, ele era o melhor da turma, mas ele não sabia a nota, que podia nessa época, devendo, eles cobravam. Então foi um horror a forma, e eu já namorava com ele desde que ele entrou na medicina. Então, quando ele veio para cá, que chamaram o Edgar em Paraíso e o Sal na porta da casa da minha sogra, foi a glória, era aquilo que ele queria, trabalhar dentro do hospital, dar aula na faculdade. Então, em 79, ele começou a dar aula na faculdade. Ele foi professor de quase todos os médicos que estão por aí. A minha neta está agora fazendo medicina, o Rodrigo fez, o Lucas fez, e agora a minha neta, que entrou com 17 anos, ela falou, vó, eu morro de vergonha, porque eu chego lá, está assim, o que você é do Tiengo? Eu falo, qual? Porque foi uma renca de Tiengo que passou na faculdade de medicina, deixando lastro positivo. Porque o Tiengo, ele era apaixonado pela medicina, ele contou a história dele, que eu também não sabia, no dia que ele foi homenageado, que desde 3 anos de idade ele falava que ia ser médico e que ele queria ir para Java, atender pobre. Ele sempre teve uma coisa assim de atender, de servir. E a gente casou para papá, fez a clínica num lugar que nem existe mais. A Bruna estava na minha barriga quando começou a clínica. 4 meses de gravidez. Mais 2 filhos em casa. Era um terreno que a gente tinha em Pouso Alegre, então a gente começou uma clínica com muita dívida. Porque tudo tinha que ser pago e a gente tinha só esse terreninho lá em Pouso Alegre, que era daqueles bairros que tem... Mas elas arriscaram, como todo empreendedor. Muito. Foi o primeiro E desafio. eu grávida. Então, por quê? Não tinha como pagar uma pessoa para trabalhar lá. Então, eu só não fazia raio-x. Eu limpava chão, lavava roupa, atendia paciente, batia laudo. Eu não podia porque eu estava grávida, fazia. O resto tudo eu fazia. Na época, o raio-x era revelado por uma geringonça que ele inventou. Então, eu ia lá ajudar a revelar e tudo mais. Enfim, a Bruna nasceu e ele sempre quis fazer a clínica melhor do que aquilo. Não tinha acessibilidade, era escada, tudo. Mudamos para onde é hoje a Associação Comercial, com 3 anos de clínica, quando a Bruna já com 3 anos, sozinho. Ele teve uma pneumonia absurda, foi internado e não tinha quem desse o laudo. Eu levava, tinha até biografia na época, levava no hospital, mostrava para ele falava, eu escrevia lá, datilografava, voltava, ele assinava com aquela renca de coisa, que ele estava tomando soro, com um monte de coisa. E apareceu na clínica o Dr. Marcos, que tinha sido aluno dele desde o 3º ano, conheci o Marcos desde que, antes dele entrar na medicina. E ele ia estudar com o Tiengo na época que o Tiengo foi professor dele. Aí, quando foi esse dia, eu falei, pelo amor de Deus, senta aqui, dá laudo, porque olha que eu não aguento mais. E aí, nós vimos que existia a possibilidade. Porque o Tiengo tinha falado para ele fazer radiologia, porque tinha pouco radiologista. E ele estava em BH, Betim. Aí, eu ainda lembrei dessa história essa semana. Ele pegou o Tiengo e falou assim, mas como é que eu trago ele para cá, esse dinheiro? Não dá nem para a gente direito, como é que nós vamos dividir? Mas a gente não divide, a gente soma. É que a gente aprendeu que quando você coloca outra pessoa, você soma. Você não divide. Nossa, esse é um insight aí para todo mundo que está escutando. Não é? Porque às vezes a gente está pegado, é meu, eu que criei. É muita preocupação de dividir, e não às vezes divide, não chega em você lugar soma. nenhum. Pois, porque você sozinho não faz nada. Não. É isso que a gente tem que aprender mesmo. Que você não faz, e a gente não fez nada sozinho. Aí quando o Marcos veio, ele falou assim, quando ele chegou, trouxe o Marcos, e os 2 venderam o carro e compraram o primeiro aparelho de ultrassom. Ai, que lindo. Gente, o aparelho usado. E aí o Tiengo sempre falava para ele, faz curso de ultrassom que está aparecendo agora, faz curso de... Já tinha os 3 filhos, ninguém tinha ultrassom para fazer. Aliás, tinha um aqui em Itajubá, porque eu não sei o que eles enxergavam no aparelho de ultrassom, mas tinha. Tanto que a Bruna era homem e nasceu mulher. E aí era um outro médico que tinha aqui, que também não tinha conhecimento para aquilo. Acabou que o Marcos foi para Botucatu, se eu não me engano, Ribeirão Preto, Botucatu, aprender aquilo que era a novidade na época, o ultrassom. O hospital não deixou o Marcos entrar. Aí o Tiengo falou assim, não, eu faço, dou aula, tudo e divido contigo. E você fica dando laudo na criança. Eu sei que eles foram fazendo essa parceria desse aparelho. Gente, para encurtar, a gente já estava nesse lugar. Aí já tinha 2 aparelhos de raio-x e um aparelhinho de
de ultrassom. Quebramos algumas vezes, comprar aparelho de mamografia muito velho, aparelho de raio-x muito velho, lidando com pessoas desonestas que vinham para arrumar, levava e não trazia de volta. sumia, vendia para outro. Aconteceu muito isso. Até que a gente vai aprendendo com os erros, né? Sim. E vamos fazer a coisa tudo com novo. Sim. A hora que a gente tiver dinheiro para comprar novo, a gente compra. A hora que não tiver, não compra. E a gente ficou ali 24 anos, naquela onde é hoje a Associação Comercial. Nós compramos aquela casa pagando em aluguel. Passamos muito sufoco ali e tudo, até que um dia o Tiago já estava com câncer. E a gente foi para São Paulo. A gente ia comprar um aparelho novo de mamografia, que foram trocando os aparelhos, eu já tinha feito uma salinha lá, já fazia mamografia, já tinha selo de qualidade em mamografia, que é uma coisa difícil de ter, tem que ter prova e tudo mais. E a clínica estava indo de vento em popa, ele falou assim, eu quero comprar aqui. Eu falei, vai comprar onde está tudo adaptado, como é que a gente faz para reformar isso aqui? Eu falei, ó, eu tô fora. Se você resolver comprar isso aqui para mudar, eu não quero fazer mudança aqui com a gente dentro, porque isso aqui não vai funcionar. Aí ele começou a procurar. E a gente, com esse negócio do aparelho novo, o dólar pulou de 2 e pouquinho para 4, lá vai cacetar. Aí a gente tinha o dinheiro na mão e não dava para comprar o aparelho. O meu marido nunca soube lidar com o dinheiro. Eu falo que a gente fez uma parceria certa, porque a Ariana é pé no chão. Sim. Né? E ele é pisciano sonhador. Então, ele era muito empreendedor, mas ele não pensava na hora de pagar. Sim. Ele falava para mim, você é bambambam, se vira para pagar. E a hora que eu vi o dinheiro, ele começou a comprar apartamento na praia. Eu falei, gente de Deus, não vamos fazer isso. Apareceu aquele terreno onde eu moro agora. Sim. Que tem 2.960 metros quadrados. Eu falei, olha, ele falou, tem um terreno. Eu falei, vamos comprar. Só que a gente tinha a metade do dinheiro. Pensa no outro problema. Compramos. E não tinha dinheiro para pagar. E era uma pessoa de 90 anos, com 10 herdeiros, que estava fazendo um inventário. Eu quase infartei durante esses 10 meses que a gente pagou lá, porque eu queria terminar, porque a pessoa podia morrer durante esse tempo. Aí ia ser aquela dor de cabeça. Meu pai era vivo, meu pai foi assim o meu banco. Eu pedia o dinheiro, pagava a prestação, entrava no banco, pedia, pagava ele, daqui a pouco eu pagava o banco, e assim a gente foi indo até, graças a Deus, pagar aquilo lá. Foi um tormento, porque a gente não tinha uma condição para ter feito aquilo. Mas aquilo foi o ideal para fazer a clínica do futuro, na cabeça nossa, minha e dele. E ele apareceu com um câncer. Um dia, ele já em tratamento, a gente em São Paulo, gente, estava pronto o projeto para fazer, porque a gente chamou, a BNDES veio na Associação Comercial e falou que ia ter, que a gente estava querendo fazer um centro de diagnóstico. Então chamamos olha que loucura, gente, todos os laboratórios de análise, todos os médicos cardiologistas que tinham aparelhos, chamamos todos que podiam fazer uma clínica de diagnóstico no prédio, lá do terreno. Sim. Eu queria um café, porque eu não queria mexer com aquele rebu que estava vindo pela frente. Sim. Então eu falei, embaixo faz um cafezinho que eu quero tomar conta desse café, eu vou ser a dona do café. Projeto pronto, já tinha ido para a Anvisa, voltado, foi um dinheirão, tudo. A gente foi para São Paulo no final de semana, ele em tratamento, teve um médico que falou uma barbaridade na época, que ocorreu, mas só que não ia ocorrer com o prazo que o homem deu, 6 meses de vida para ele. E aí ele, claro que não queria mexer com isso na reta final. Vou deixar dívida para a família, ele falou para mim. A gente estava jantando, ele teve crise depois disso, eu falei, o homem não é Deus, a gente vai mudar de médico. Foi um horror, gente, porque esse médico foi muito, assim, existem muitos médicos, assim, que primeiro virou Deus, segundo que não tem aquela sutileza, humanização para falar para a pessoa. Você está com câncer, tudo. E na época, ele tinha, ele teve 2 cânceres. Não era agressivo esse primeiro câncer. Eu falei que Deus deu a oportunidade dele viver 6 anos, com um câncer, o segundo, porque o primeiro ele não era agressivo. Ele já estava com ele lá há muito tempo e ele não queria ver, porque ele fumava. E a gente fazia raio-x de tórax todo ano para ver se não tinha nada. Ele viu, ele tinha um cantinho que ele chamava de muquifo, jogou lá e ficou. Aí quando a gente abriu o Ourofino, que a gente tem uma empresa em Ourofino, que chama Ourimagens, que não é uma filial da gente, são outros médicos, são vários outros médicos. E ele foi, no aparelho de tomografia, ele foi fazer o teste nele, porque chamou tudo que as pessoas que tinham na cidade carente para fazer, mas não apareceu ninguém de pulmão.
E aí o cara que estava fazendo, ele falou, o mínimo possível de radiação, porque eu já tomei bastante. E o cara foi fazendo o exame dele, foi ficando irritado com aquilo, quando saiu ele foi olhar, ele viu que ele estava com o segundo câncer, entendeu? Nossa. E aí ele já tinha operado o primeiro, acabou que ele começou um novo tratamento e se deu muito bem. A gente passeou muito, foram 6 anos, deu para a gente... E a clínica foi crescendo durante esse tempo, com a entrada do Marcos, com a passada para lá na nossa sede, que foi 2013, não, 2011. A clínica vai fazer 45 anos esse ano, desde que começou. Sim. E lá a gente já está há 14, 15 anos. Uau, na sede nova. E aí, na sede nova, a gente viu a possibilidade de somar mais aparelho, mais médico, foram entrando os médicos, e hoje nós temos 9 médicos dentro da clínica. Todos trabalham, todos eles com especialidade na área que trabalham, e é obrigado ter essa especialidade, sim, porque senão não entra. E vocês são, tipo, são sócios ou eles são parceiros? Sócio a gente tem, são 3 empresas ali dentro, o Raio-X, que a gente fala que é o boi de piranha. Sim. Tem o ultrassom, que é a sociedade, a minha família e o Marcos. E a tomografia, que é o Dr. Zé Otávio, que é neurologista, o Marcos e a minha família. Sim. Então, são 3 empresas que são de andar diferente. Sim. Lá ele é cheio de regrinha, sim, muita regra, porque o Senem está ali dentro, a Anvisa, que exige coisas que a gente até duvida, porque eu tenho certeza que a minha clínica é uma clínica modelo, e todo mundo que vai lá fala isso, mas tem coisa que ainda não agrada a Anvisa, que de vez em quando ela arruma coisa para eu tentar fazer. Não é fácil lidar com a burocracia. Lidar com a burocracia. E é muita burocracia, onde você tem radiação, e é onde você tem doenças, médico, gente, porque tem gente que não está doente, vai ter gente que está doente. Exato. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E muita norma. Tanto que eu falei que um dia eu ganhei um negócio para fazer distribuição de lixo, eu falei, gente, não vai servir para mim. Porque aqui já é tudo exigido pela Anvisa. A cor do saquinho, onde que vai, onde que vai descartar, quem vai levar, qual é contratado, tudo, é tudo dentro de regra, porque eu não sou, além de ser ariana, eu sou uma pessoa chata, que eu quero tudo dentro da norma para não ter dor de cabeça. E aí também foi tanto aprendizado. Eu acho que todo mundo que está aí do outro lado, às vezes não imagina os altos e baixos, mas você tem uma empresa há 45 anos no Brasil, depois de tantas coisas que a gente já sabe que passamos, desde um plano Collor, a um plano Sarney, a tantos dramas. Passamos sempre, né? E vai continuar, né? Não tem jeito de mudar por hora, não pânico. Só se tiver um milagre aí. Na volta de Jesus, quem sabe? É isso. Tereza, mas como que foi também a partida dele? Como que ficou para você continuar com tudo? Porque vocês eram sócios na vida e no trabalho. Muito parceiros. Como que foi essa vida agora nova sem ele? Como que foi a chegada que você sempre falou assim, minha família? Sim. Quem é essa família que depois foi entrando? Sim. Quem foi chegando? Na verdade, quando o Tiago partiu, já tinha o Rodrigo, lá na clínica. O Rodrigo, quando formou, ficou 5 anos em São Paulo e o Tiago nunca falou, venha. Ele fez radiologia porque ele admirava o que o pai fazia, achava que ele gostava muito do que fazia, que ele queria gostar de alguma coisa igual o pai como médico. E ele começou a ver que era aquilo que ele queria fazer. Sim. E foi fazer em São Paulo, né? Fez 5 anos de residência lá, trabalhou no Fleury, passou na Santa Casa e fez uma ótima residência, tudo, e continuou trabalhando lá porque ele casou com a Amanda na época, foram morar juntos. E aí ele foi ficando, até que a Amanda conseguiu fazer a vida dela aqui também, como a especialista que é, e ele veio de vez para cá, porque ele vinha assim, sábado, domingo, sábado, segunda, e depois ele começou e foi tudo que Deus podia ter dado de maravilhoso para mim. Ele não é administrador, não gosta de ser, mas ele ama o que faz. É um médico, que não é porque é meu filho, admiradíssimo por todo mundo, e eu costumo receber do filho do Issal, que foi residente na Santa Casa, falando para mim assim, se o Rodrigo quiser, ele ganha o dobro do que ele ganha lá na clínica. Eu trago ele para cá, para o Paraná, ele tá. Enfim,
Eu falei, não, graças Não, a Deus, deixa não, ele deixa aqui. ele aqui. Ele não é isso que faz com que ele trabalhe Não é o fora. brilho do Ele olho, não outro. ele gosta do que ele faz, ele fala que se sente bem quando entra ali, que é o ambiente que ele gosta, ele ama fazer. Não gosta de dar aula na faculdade, coisa que o pai gostava, ele gostava de ensinar para a residência, ele foi chefe da residência algumas vezes. Enfim, a família entrou, Rodrigo. As outras não quiseram participar, nem Bruna, nem Renata. Renata casou, mora em Cruzeiro e não quis participar. Eu até gostaria muito que tivesse alguém lá para eu poder começar a sair disso, né? Sim. Mas não querem. O Rodrigo fala para mim, não é o que eu quero, eu adoro o que eu faço, não quero sair daqui onde eu estou. Gosto do que eu faço. Ele não faz ultrassom, mas o resto tudo ele faz, inclusive na Maxu, que ele dá também laudo de aliás, ele é o único médico presencial na Maxu, que o resto tudo é online. Então, na verdade, a família que eu digo, lá dentro da clínica, é o Rodrigo. Sim. E na família do Marcos, que é meu sócio no ultrassom e na tomografia, já tem o Pedro Henrique também, que é formado e é radiologista. Então, de família, isso. E a gente está muito querendo fazer que aquilo saia de um grupo familiar, porque eu não vou viver para a eternidade, nem ele. Sim. Entendeu? A gente tem que ter um comando ali. Vamos fazer uma governança ali, se organizar. Eu falo assim, eu quero estar lá e eu já consigo hoje sair, passar 15 dias, 10 dias fora, porque eu tenho uma gerente maravilhosa e eu tenho uma equipe maravilhosa. Verdade. Eu falo que eu não posso falar. Você tem diferenças? Tem. Tem aquela que é proativa, e são várias mulheres lá dentro, né? São poucos homens, mas várias mulheres. Mas assim, a minha gerente, ela vê a possibilidade. Ontem eu vi 3 técnicos lá. Comentei, mas por que tem 3 técnicos no período da tarde? Ela falou assim, porque a gente tem uma agenda de 32 pessoas só no período da tarde. Não, e na densitometria óssea. Porque o cisma fechou com a gente, e aí todo mundo quer fazer. Sim. E aí, então, ela colocou nem falou comigo, ela decidiu. Vamos botar um técnico só para isso. Já porque foi eu assustei, eu já ia arrumar. Já ia arrumar confusão. Por que tem Quem tá 3? pagando técnica mais aqui? Por que tem 3? Aí eu encontrei e falei, por que você está aqui? Ele Mas falou, sabe que ela também já conhece você e seu tudo. estilo? Porque assim, quando Aí, a gente não, vai olha, convivendo, minha mão direita e quando a gente esquerda. vai convivendo, eu acho que até o Glauber que está aqui agora, acho que a gente já está trabalhando muito tempo junto, as pessoas também estão entendendo quando a gente é mais espivitado. Sim. Porque sabe que não é brabeza, Não. assim, é que é só o jeito de falar, vai acostumando. É lógico que a gente tem que treinar para ter uma comunicação bacana, mas eu acho que a gente que é muito fazedor, a gente já é prático, Sim. já pergunta logo, mas por que tem 3, né? Ao invés de falar assim, deixa eu entender, não fala mais sobre isso. E eu não tinha visto, e ela também não tinha falado para mim, porque ela sabia o que ela estava fazendo. Sim. Então, essa menina... Ela tem autonomia. Ela entrou como estagiária na clínica. Como que ela chama? A Patrícia. É a Patrícia, que eu conversei em outubro. Maravilhosa. Ela já manda prender, manda soltar. Ela é ótima, é verdade. Então, ela me deu a oportunidade de realizar algumas coisas, de poder viajar para a Itália com meus 3 filhos, de passear 15 dias em Portugal com uma amiga. Eu estava contando para ele, foi quando eu descobri que eu estava com câncer, eu estava com a passagem comprada, com tudo pago para passear 15 dias em Portugal. E foi maravilhoso, valeu, só operei na hora que eu voltei, deu certo, porque a médica me deu essa confiança, e ela que me falou que meus filhos tinham certeza que eu era a Mulher Maravilha. E eu estou brincando que agora, no Dia das Mães, eu vou me fantasiar de Mulher Maravilha para eles entenderem que eu não sou, é só uma fantasia. Mas eu falei que, então, é o tal de falar não, que assustou a todo mundo. Sim. Tem me causado problema, vou dizer que não é mentira. O não está sendo necessário e tem me causado problema, porque eu não tinha dificuldade de falar o não. Entendeu? Eu aprendi as duras penas, mas eu acho que há muito tempo o meu sim talvez era assim, e agora no não as pessoas Mas sabe se chocam. que ontem a gente conversando sobre essa questão da mulher, que eu acho que também tem muito a ver, a gente é muito moldada para esse cuidar, para já estar olhando tudo, dar conta de tudo, e também a gente é domesticada. Desde que nasceu. Desde que nasceu. E quando uma começa a ser mais selvagem, e quando a gente fala selvagem, é na sua natureza, as domesticadas falam mal.
E os que domesticam mais ainda. Sim. Então, a gente tem muito medo de, será que eu vou ser autêntica e tão selvagem na minha natureza? Ou eu quero fazer parte disso, porque aqui eu não vou pertencer, aqui eu vou ser julgada? E eu vejo que a gente se sente muito mais autorizado, e eu já me vi falando várias vezes assim, eu não vejo a hora de ficar igual a Desi Gonçalves, vocês vão ver, quando eu fizer 70 anos, quando eu fizer 80 anos, eu vou ser insuportável, eu vou ficar falando tudo na cara das pessoas. Palavrão, vou falar tudo que eu quiser, porque ela não tinha papas na língua. Eu já tô nessa fase. Então, aí é uma fase que a gente fica querendo chegar, mas eu falei, por que a mulher de 40, que é o meu caso, tem que esperar 30 anos para poder ser ela? Hoje a gente ainda vive assim. Mas a gente não tem autorização. Eu achei que eu estava melhor, amiga. Não tá, não. Eu sou muito enfrentada por homem, desde que meu marido morreu. Por quê? Muito. Quando você é comandado. E outra coisa, eu mexo com homens de uma época que machismo demais. Então, mas eu chego, gente, eu vou citar, não vou citar quem, eu fui numa reunião, eu cheguei, 4 homens sentadinhos na minha frente. Eu pensei comigo, nossa, eu vou ser afrontada aqui. Eu só tenho um palavrão. Não vou falar aqui, mas eu falei, no tantã, precisou de 4 homens, eu estou me sentindo super lisonjeada. 4 homens para atender uma mulher. Ficaram todos assustados, porque eu soltei um palavrão, e ficaram sem graça. Porque eu vou muito preparada para a hora que eu vou, porque eu tive que fazer isso. Sim. Por que eu estava ali? A gente tem que se posicionar. Eu tinha também é um papel nosso. E tenho enfrentado isso com tudo, que eu mexo com fornecedor, com vendedor de aparelho. São pessoas machistas, sim. Mas é você que toma conta? Mas é você que vai comprar esse aparelho? Não sou eu que vou comprar o aparelho, é a empresa. E outra coisa, não sou eu que decido também. Eu não conheço aparelho, não sou médica. O que eu faço? Eu antes chamo as pessoas que entendem daquilo que a gente vai adquirir, ou seja, os médicos especialistas naquela área, igual foi o último tomógrafo. A gente começou com 5 e ficamos com 2. Um terceiro que estava no começo, ele quis entrar na reunião dos 2 que a gente estava para decidir. Falei, você ficou... Ele foi na clínica, eu falei, você ficou doido? Como é que você vai entrar numa... Você não foi convidado. Eu estou conversando com 2 pessoas, era online, e os médicos estavam presentes, os sócios e os que entendem do assunto, porque tem sócio, por exemplo, o meu sócio do ultrassom nunca fez uma tomografia, nunca deu um laudo na mamografia, não sabe nada a respeito disso, não sabe as regras, não sabe nada. É dentro da área dele. Então, mas o filho dele estava, o filho do outro sócio na tomografia estava e o meu filho estava, os 3 que entendem de aparelho, que trabalham com aquele aparelho. Sim. E aí as perguntas, e foi tudo feito online, quem fazia eram eles. Eu só participei da negociação, que eu gosto. Eu sei brigar, eu adoro comprar. Eu descobri que esse é o meu... Seu dom e talento. Eu sei brigar por causa de preço, eu sei brigar por causa de prazo, eu sei valorizar aquilo que vai entrar no negócio ou não. Tento enfiar aquilo que vai sair. Eu me lembro que eu chorei a hora que eu tirei um tomógrafo de 16 canais, que estava funcionando perfeitamente, mas a gente queria entrar com a tecnologia nova para fazer a angiotomografia. O cara tirou de guindaste o aparelho. A hora que eu vi aquele aparelho pendurado em guindaste, meu coração partiu. Eu falei, gente, esse aparelho é muito bom. Claro que estava entrando um top do top. Mas eu falava, que pecado. E eu falava para ele assim, eu queria vender o aparelho. Mas o que ele me falou, e foi uma coisa que eu levei muito em consideração, esse aparelho, existe uma coisa que é a morte para radiologista, ampola, que é a que emite a radiação. Ela custa um absurdo, é em dólar aquela coisa, você ganha em centavo do convênio, mas você paga as coisas em dólar. E ele falou assim, esse aparelho, só a ampola dele custa 600 mil. Aí eu falei, ele não tem outro, e no que eu tiro ele daqui e mando ele vender, por lei eu sou obrigada, você sabe disso, por 3 meses eu sou a garantir aquilo ali. E se nesses 3 meses aquela porcaria queima? Aí o que eu fiz? Foi o menos problemático. Quanto que vocês me dão pelo aparelho? E a Siemens, que já tinha o aparelho e colocou outro, ela quer mais que você não venda o aparelho velho dela. Sim. Ela quer catar aquilo e destruir. Então ela tirou de guindaste e ia destruir. E em Ouro Fino tem um aparelho que era da Toshiba, que era tão bom quanto esse, mas eu fiquei, e se eu mando para lá? E eles não têm o dinheiro para comprar essa ampola, então eu não decidi isso. Sim. E todo mundo ficou esperando que eu botasse a responsabilidade para mim. Eu falei, eu cheguei para cima e falei, quanto vocês me pagam pelo aparelho?
Eles tiraram exatamente o valor da ampola, 600 mil, para a compra do outro, que custava 2 milhões. Uhum. Aí a gente catou o que tinha de reserva, colocou e financiamos o resto, Para poder perder de vista, né, Bê? Porque são Sim. 5 anos devendo. E a gente fez essa coisa e colocamos esse aparelho top. E aí o que eu queria? Não perder tempo. Uhum. Pensa numa pessoa que fez a logística de sair um aparelho, botar o piso e colocar outro aparelho. Em 15 dias ele estava funcionando. A própria Siemens falou para mim que nunca, em lugar nenhum, fez nesse tempo recorde, porque teve que tirar um aparelho, mudar o piso, verificar toda a parte de engenharia, né? Sim. Estava funcionando, testar, porque é cabo, não pode tremer o aparelho, tudo. Eu vejo esses aparelhos que vêm de carro para fazer, eu falo, gente, não pode tremer o aparelho. Põe numa Fernão Dias e vem aqui para fazer mamografia, como é que fica aquilo ali dentro? Sim. Né, na buraqueira. Então, tudo dentro que você não pode nem vibrar. A temperatura da sala, a umidade da sala. Então, Muito detalhe. E eu sou muito abençoada, Larissa, mas muito, que na hora que já estava fechando o negócio, eu sentei de frente para... A gente tem uma sala de reunião e tem um poste bem que foi colocado para a gente, com transformador por causa da utilização de energia elétrica de alto... Eu falei assim, gente, quantos watts tem? Ai, gente, meu anjo da guarda estava de plantão. Quantos watts tem naquele transformador? 55, não sei o quê. Eu falei, o aparelho usa 70. Olha, eu não sou engenheira. Como que eu sabia disso? É Deus. Eu falo que Deus me abençoa muito. Eu falei, mas o nosso aparelho é 75 mil. Ou seja, não ia poder funcionar. Começou tudo zero. Vamos chamar a CEMIG marcou numa segunda-feira, fechamos a rua inteira, ninguém trabalhou porque não ia ter luz e não colocou nada. A pessoa que é ariana não fala, desculpe, aconteceu isso. Ela usa o quê? Um palavrão. Mandei para Nilda Bittencourt, que era amigo do cara da CEMIG, o palavrão. Seu amigo me deixou fechar uma rua inteira, não foi só eu que fui prejudicado, foi um bando de gente. A clínica ficou numa segunda-feira, a rua fechada, tem dentista, tem loja, tem padaria. Eu estou morrendo de vergonha, passei de um em um pedindo desculpa de uma coisa que eu não tenho culpa, e eu quero saber o que a CEMIG vai fazer, porque eu não vou ficar quieta. CEMIG botou num domingo o tal do transformador. E eu vi que não dava para fazer do jeito que eles queriam mesmo, gente. Era um poste enorme, um transformador enorme, 3 caminhões para levantar poste. Vocês sabem que quando vai colocar, eu tenho assim, o homem escutou meu palavrão e resolveu meu problema, mas teve que escutar um palavrão. Porque você está rindo, é verdade, tem amigo. hora que a gente tem que ser firme, porque para ser ouvida. E assim, nesse tempo todo, né, são 45 anos, eu imagino que tem muitas histórias. Agora, o que eu queria saber hoje, ainda tem essa mesma animação, esse mesmo pique? Adoro o que eu faço. Não é? Eu vejo isso Eu adoro o que eu faço. Nas nossas reuniões. Eu falo assim, é claro que eu não quero continuar no pique que eu já tive, não. Uhum. Mas eu adoro o que eu faço e a minha equipe, eu acho que ela foi sendo moldada... Dá uma paz de espírito. Com a minha empolgação, você entendeu? Quando a gente vai fazer alguma coisa, eu falo, gente, nós vamos comprar aparelho, eles entram nisso. Sim. Você entendeu? Vai ter o nosso aparelho de ultrassom, eu não sei quantos tem no Brasil. O meu de tomografia tem 8. Uhum. Esse que tem na clínica, são 8 aparelhos só no Brasil. E agora a gente comprou um aparelho de ultrassom, que o Marcos foi para o congresso e falou assim, olha, eles estão fazendo um preço muito caro, o caso cai de costa na época que ele falou, é um preço especial, outros 5 anos para pagar, né? Uhum. E a gente vai colocar aqui, porque ele aí como ele faz elastografia, ele é um homem empolgadíssimo na elastografia, que ele ia ver uma profundidade, não entendo nada disso, gente, 8 centímetros ia passar para 20, ou seja, o exame ia ser com um resultado muito melhor para quem necessita dele e tudo mais. Então, a gente está com outro Boeing lá dentro em pagamento. Uhum. Acabamos de pagar o tomógrafo em novembro, esse que está lá, que é o nosso Boeing, graças a Deus. Agora é só software que tem que fazer as atualizações, a gente já está fazendo. E o ultrassom, 5 anos também. Porque eu acho que foi o aparelho mais caro. Mas sabe que isso significa que um dos pilares desde o início da clínica é a inovação. A inovação. E você não sei se percebe que muitos empreendedores que às vezes reclamam ou que fecham as portas também são muitas vezes aqueles que
não olham para inovação, reclamam de alguém não estar emagrecendo eles. Eu Sim. falo, eu brinco, né? Querem ser emagrecidos muitas vezes. É lógico que, gente, às vezes é super desafiador. É muito. Muitas coisas, você já falou que quebrou, voltou Ah, e tal, e sim. correu atrás. Teve A que gente aprender já porque passou. medicina não ensina a ser empresário. Não. Eu acho que o mais importante do médico hoje, pensando em, como você falou, né, nessa questão de merece, que eles trabalham tanto, eles merecem Sim. ter um bom faturamento, eles precisam pelo menos ter essa visão do pisciano aí Sim. e achar a equipe certa. Porque Ele o ainda que não faz pode é falta. ele ficar só com a cabeça. Não, e uma coisa que eu percebo lá, que a gente são todos prestadores de serviço, eles não fazem, os médicos que trabalham, né, na clínica, são todos, inclusive o Rodrigo, que é sócio, ele é prestador de serviço. Ele fala, eu sou prestador de serviço, eu não sou sócio, não. Eu não quero saber. Ele me ajuda na hora de escolher aparelho, tomografia, como eu te disse. Os 3 filhos dos sócios são médicos radiologistas. Sim. O Pedro, que é excelente na área de coronária, o Pedro do Marcos, que faz muita articulação, que é uma coisa que também a gente não tinha, é ótimo também, e o Rodrigo, que é apaixonado pela parte da radiologia, radiologia, tomografia, né, e ressonância, não gosta de fazer ultrassom, já fez, mas ele não é a praia dele. Entendeu? Então a gente respeita muito isso, a pessoa gostar. E o pessoal que trabalha prestando serviço, por exemplo, no ultrassom, que é um médico que está ali, você não está dando laudo, porque dando laudo, você dá laudo de onde você quiser, porque a gente tem partes na clínica. O Rodrigo, a gente foi passear em Angra, ele chegou 5 horas da manhã, acordou e laudou dele, da ressonância, da onde está, que tem uma boa internet, ele consegue. O ultrassom, você não pode fazer isso. É um médico fazendo o exame. Então, a gente paga muito bem para eles. Eles têm um percentual sobre o valor bruto do exame, e é alto, para que eles tenham um bom pagamento para poder ter bons médicos. Para valer a pena. Sim. E quando que você descobriu... Tanto que ninguém montou nada, todo mundo ficou lá. Ah, porque gosta também. Quando que você descobriu a paixão? Porque você falou assim, olha, eu também era muito jovem. Sim. Depois logo foi mãe, e esse perrengue todo, muda pra cá, às vezes faltando coisa, e depois decidiu e queria o café, que era uma coisa em tese mais simples do que seria a clínica, mas na verdade não foi nada disso. Quando que você falou assim, não, eu sou empresária? Porque a gente tem muito medo dessa palavra. O Larissa, uma das vezes que a gente quebrou, é que eu resolvi advogar. Eu formei, depois de casada, e eu fui fazer faculdade com 40 anos, porque eu casei com 19, então a opção foi não fazer faculdade nessa época. E aí eu esperei meu filho estar maior e fui fazer direito. Foi muito bom para mim, porque eu acho que ele me ajuda muito. Direito é um curso que te abre o olho para tudo. Para sempre. E aí eu lembro que eu fui advogar. E a gente quebrou. Aí, quando fizemos me chamaram para um jantar no Xodó e apresentaram, eu não sabia, me apresentaram os extratos bancários das clínicas. Olha como é que tá. Você vai continuar advogando? Que eu bati o olho e eu falei, não vai dar para continuar mesmo. Então, 1 ano eu tive que advogar e voltar para administrar. E aí, eu vi que eu gostava, porque eu tive que catar um negócio que estava falido, que não era a primeira vez, mas que tinha muita gente, mais gente envolvido, para fazer isso aí, e eu consegui em 3 meses a começar a ver dinheiro. O meu marido era tão desorientado com dinheiro, que eu estava fazendo piscina na minha casa, devendo em tudo que é banco. Então, ele era uma pessoa sonhadora demais, ele era empreendedor nato, mas ele não sabia lidar com dinheiro. E foi assim que eles me convenceram. Você vai... Assim, a conversa foi assim, ó. Ele ficou muito chateado, porque ele não queria que eu parasse. Ele falou assim, mas ele foi meio que mandado, né? Olha aqui, você está vendo esse extrato? Quem vai ter que pagar a despesa da casa agora é tu. Você está ganhando o suficiente na área de direito? Porque quem vai fazer... Eu escutei isso no jantar, que eu olhei e eu falei, você escalou. Primeiro tinha conta em tudo que é banco. Então, eu voltei, gente, dívida e tudo, arrancando conta de banco. Os gerentes de banco me detestavam, encontravam, eu tinha medo até de sair, porque eu fui fechando conta em tudo que é lugar. Trem da alegria, que esse negócio que fazia de existir em todos os bancos. Vendi tudo, perdeu, mas perdia menos do que pagar juro bancário. Imagina cheque especial, o que era aquilo? O financeiro, ele é o coração. Aí, eu tinha uma amiga que o marido tinha muito dinheiro, e que ela formou comigo, e ele falou, eu empresto dinheiro, eu pagava 7% de juros ao mês, eu empresto para você a 4%. Eu catei uma mala de dinheiro com ele, enfiei nos bancos também tudo e comecei a pagar juros para ele. Então, eu fui conseguindo, e cortando
tudo que podia dentro da clínica. Tinha convênio médico Unimed, tinha convênio, os funcionários, ele não sabia quem comprava, o que comprava, onde comprava, era assim, a casa da mãe Joana. E aí eu vi que tinha convênio em farmácia, em supermercado, estourava o pagamento do pessoal e a clínica passava a dever, porque era autorizado pela clínica. Então eu falei, eu vou ter que cortar tudo isso. Imagina eu chegar, tinha um mês mais ou menos que eu tinha voltado, eu falei, a gente vai ter que fazer uma reunião com vocês. Ou eu mando embora, no mínimo 3, mas não falei quem, nem, né? Só falei 3, ou a gente vai ter que cortar algumas coisas aqui para a gente poder sobreviver. Estamos quebrados. Falei assim. Foi honesta. Aí eu falei, isso é importante também trazer para a equipe. Sim, tanto é que eles falam que eu sou dor. brava, eles falam que eu sou brava, mas que eu sou muito direta no que eu tenho que falar, eu não escondo mesmo, não escondo de ninguém. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Às vezes a gente erra no horário, mas na hora e na forma. Sim. Mas por isso que a gente tem que aprender a falar não. A gente tem que treinar o como. Isso, e a gente tem que falar não pra gente também, né? Mas não fala, não esquece, não deixa pra lá. Eu já escutei muita coisa que eu não deveria ter escutado, deixa que ela resolve, coisa do tipo assim, que me deixa irritada também. Tereza, nesse tempo todo, se você tivesse que deixar uma mensagem para a mulher que está aí empreendendo do outro lado, ou até homem que muitas vezes é sonhador, também está com a família, porque empreender, eu acho que a sua história conta muito para mim do que significa o empreendedorismo, que é abrir uma porta quando às vezes ninguém está abrindo. Né? Como você falou, ninguém estava dando oportunidade, vocês foram construindo oportunidade, e não é fácil no início, a gente é muito testado para ver se você realmente quer aquilo, se você realmente merece, porque empreender também está diretamente ligado à nossa fé, ao que a gente acredita, porque vai demandar resiliência, valores, princípios, muita coisa. Então, demanda tudo de você. É verdade. Tudo de você e tudo pode te acontecer. Então, nesse tempo que você empreendeu, eu aprendi muito com a sua história de que, além dos altos e baixos, demandou essa resiliência, a força também de continuar depois da partida dele. Sim. Depois do seu câncer também, que eu nem sei como que a equipe ficou, como todo mundo ficou, porque ele teve que ter essa ausência. Sim, e a Vera tinha tido um câncer agressivo, a mulher do Dr. Marcos. Sim. E ela ficou 1 ano e pouco de tratamento, assim, de químio, rádio, cair cabelo, foi chocante. Eu falei que aconteceu com o Tiemgo, logo em seguida com ela e agora comigo. E durante esse período teve paciente... mãe de funcionário que teve, funcionária que teve. O câncer de mama é um negócio muito... que a gente pode fazer até uma coisa só sobre câncer de mama. Com certeza. Que é uma coisa que aconteceu por causa do Covid, né? O pessoal deixou de fazer exame e tudo. Não sei se hoje também... Eu pergunto muito isso para os médicos. Tem ocorrido muito câncer de mama? Porque está aumentando... Às vezes tem mais diagnóstico. Foi exatamente o que eles falaram. Tem outras coisas. E também esses aparelhos novos aí que a gente vai trazendo, eu acho que vai diagnosticando antes, dá tempo. A equipe, os aparelhos, tudo isso ajuda. E esse é um tema muito importante. Eu acho que foi até como a gente se conectou mais, porque o ano passado eu fiz o evento o MKT Experience, que coroa o aniversário do Marketplace Empreendedoras, que é o nosso clube de networking, que nasceu da campanha do câncer de mama. Então a gente... Primeira vez que a gente se encontrou, hoje você me fez uma pergunta quando sentou assim, como você começou tudo isso? Uma campanha contra o câncer de mama. A gente se encontrou lá na Elis do Vila, era pós-pandemia, e ninguém estava falando... Pós-pandemia, sim, naquele ano. A gente ainda estava de máscara nesse encontro, e aí estava todo mundo muito tempo sem se ver ninguém. A gente falava, gente, ninguém vai se encostar. Quando viu, não estava aguentando, já estava se abraçando. Mas a gente gravou um vídeo para lembrar as mulheres, não deixem de se cuidar, façam o exame do câncer de mama. E aí foi bem legal. E daí, nesse mesmo mês de outubro, nasceu o Marketplace, tanto que o nosso aniversário sempre é em outubro. E nasceram as campanhas que a gente começa em março, a gente começou agora, o Elas Correm contra o câncer de mama. Eu achei muito interessante. Queremos estar junto com vocês. Foi uma alegria muito grande ver você na nossa comunidade, que agora a Tereza, com a Clínica Sul Mineira, também veio fazer parte do nosso clube de networking. Com certeza. E como uma grande mulher que representa muito essa parte do empreendedorismo feminino que transforma, porque eu acho que isso, empreender é transformar a realidade, a nossa e a de todo mundo que está à nossa volta com as mudanças que a gente traz. E a possibilidade de. Né? Exatamente, essa possibilidade. E qual que é a mensagem que você acha que você mais aprendeu, assim, para a sua vida, nesses 45 anos empreendendo,
que é a grande lição que você teve? É não desistir. Eu estou tendo outro problema agora com a IA. Todo mundo fala, eu encontro com médicos que falam assim, vai acabar a radiologia. Vai acabar a radiologia. Não vai acabar. O ser humano não é substituído por IA. Então, agora o desafio é mostrar que a gente continua com... A gente já tem IA nos aparelhos e ela vai nos ajudar. Sim. Tirar dúvida e tudo mais. E eu acho que, inclusive, para gerenciar tudo isso. Sim. Com Entendeu? certeza. Então, o que eu falo é o seguinte, não desistir. Lembra que no NKT Experience também, a gente teve uma especialista em IA, e eu lembro de você assistindo, e ela falou uma coisa muito certa. A IA vai roubar o emprego de alguém? Só vai roubar de quem não aprendeu a usar ela, mas ela sempre vai ser seu funcionário. É isso aí. Ela nunca vai te roubar. Eu, inclusive, uma coisa que você me perguntou que eu gostaria de mudar agora, uma coisa que eu quero, e se Deus quiser eu vou conseguir. Existe um problema na clínica que eu descobri, assim, conversando, a gente tem uma agenda de ultrassom de mama, que ela é meio danada, porque o médico não consegue, a gente tem tempo ainda, né? Aí o médico não consegue fazer muito exame de mama, porque a postura do braço, eu, inclusive, quero achar alguém que faça uma geringonça, que eu já imaginei na minha cabeça, para sustentar o braço do médico enquanto ele estiver fazendo, porque todo mundo começa a ter problema de ombro. E alguns médicos não querem fazer porque não gostam de fazer, outros que acham que a mulher gosta mais de fazer com mulher, se bem que tem homem que faz. E a gente está vendo agora a possibilidade, na nossa marcação de exame, que está tendo uma agenda, está sendo reprimida, eu falo que ela está sendo reprimida igual nós mulheres, e a gente, não é que a gente não tenha horário, a gente não está tendo médico disponível. Então, com a qualidade que a gente exige. Sim. Então, a gente está fazendo tanto ontem, por exemplo, o filho do Dr. Marcos veio para fazer, que é outra coisa que estava demandando muito, que era a articulação. Fez uma agenda, ele só fez articulação. São 4 salas, mas, por exemplo, tem dia que tem mulher grávida, gente, tem vários outros exames que são feitos, mas a gente está fazendo a campanha, e eu quero terminar isso de tirar essa coisa que está atrasada, antes de entrar com a campanha do Outubro Rosa, porque aí eu quero juntar densitometria óssea, porque hoje os médicos pedem densitometria, sim, eu fiz lá na São Mineiro, mamografia e ultrassom de mama. Então, eu não tenho problema com a densitometria, não tenho com a mamografia, mas eu tenho com a ultrassom de mama. E o certo é fazer a mamografia primeiro e depois fazer a ultrassom de mama, porque se tem alguma lesão que apareceu na mama, o ultrassom vai ser direcionado para aquele local. Sim. Fica o exame muito mais, dando um resultado melhor para o médico. Muito mais informativo e preventivo. Então, eu fiz os 3 lá na São Mineiro esse ano. Na verdade, o que acho que a gente vai enfrentar é usar melhor a IA, que a gente já usa, mas eu acho que tem que aprender muito isso, fazer uma agenda que ela consiga... Eu tenho gente atendendo essa agenda. Eu quero cortar isso através da IA. Chegar na pessoa, eu já vi o uso disso, às vezes eles têm um pouco de resistência a essas mudanças, né? Que ela vai levando, o que você precisa fazer, você já coloca sua identidade, se é convênio, qual tipo de convênio, tudo para chegar nelas para marcar. Perde-se muito tempo nessa coisa de... Sim. Porque o mineiro é o quê? Ele gosta da coisa tudo presencial. Eu ainda não preciso mais entregar papel. Mas eles gostam. Só a mamografia que eu sou obrigada. Eu tenho que gerar papel para entregar para o paciente, você entendeu? Sim, a gente porque tem mania. a gente pede login e senha, você vai entrar lá, você vai ver todos os exames que você fez a partir de 2020, acho que 20. Então, todos eles lá com login e senha estão lá, guardados. É só você entrar no site da clínica e vai estar lá. O laudo do exame e visto com a imagem do aparelho. Se você tiver um bom computador ou um bom celular, você vai ver a imagem nítida. Então, ainda temos dificuldade com isso. Para as pessoas se acostumar, eu acho que sempre vai ser assim, a gente tem uma resistência com mudança, eu acho que é normal do ser humano, mas eu até quero aproveitar para puxar a orelha de umas pessoas aí do outro lado, vou aproveitar, Glauber, isso é para virar corte, hein? Já anota aí que isso aqui vai ser corte. Tereza, você me disse que tem 73 anos, mas está me falando aqui sobre IA, sobre tecnologia. Você já ouviu algumas empreendedoras falarem assim, a tecnologia não é para mim, eu não sei, eu não sou desse tempo. Qual a mensagem que você tem para esse pessoal aí? Vai ser uma coisa passageira. Eu já escutei muito isso. Vai ser uma coisa passageira. Cara, não é, já é.
Ela já está aqui. Mas toda a vida, nesses 45 anos, como você trabalhou com inovação, você ficou presa nessas falas de não é do meu tempo, Não, não sou assim, ou você nunca. foi sempre olhar para Porque frente? senão a gente não tinha chegado onde chegou. Se a gente escutasse assim, olha, isso aí não vai dar certo. E a gente escuta Todo dia. muito. As pessoas parecem que têm uma tendência a ser pessimista e querer deixar com que a gente seja. Não escuto. Eu sou São Tomé, né? Bem ariano, ele quer ver para crer. Eu posso até entrar aprontando algumas vezes, mas eu vou tentar. Eu procuro, eu nunca faço as coisas sem perguntar para um monte de gente que está na mesma situação. Vou comprar, vou usar, por que dá certo? Quem tem deu certo? Como é que usa? Como é que funcionou? Como é que funciona? Vale a pena? Eu faço sempre isso. E sempre acreditar na capacidade de aprender. Sim, aprender sempre. Porque realmente, não era do meu tempo quando inventaram, mas eu sou desse tempo. Sim. Eu sempre falo, mas você é desse tempo. Eu vou contar um lance para você, que um dia eu entrei, depois de ter trabalhado o dia todo, eu cheguei em casa, eu queria desligar tudo que tinha acontecido, mas eu botei no Google e estava tendo, Google sei lá o quê, estava tendo uma aula de IA. E o cara estava explicando as linguagens de IA. A pessoa começou a ficar interessada, ligou, e aí ele começou, linguagem tal, e eu fui fazendo junto com o cara. Eu fiz um site de um café, eu falei, vou fazer um site de cafezinho. Aí comecei na xícara de cafezinho. Vai fazer uma xícara, o cara ajudando. Eu queria que saísse fumaça do cafezinho. Saiu. Vou botar. E ele me ajudando nisso. Eu fui perguntando, ele mandando. Põe numa mesa que apareça no fundo uma janela refletindo em cima do cafezinho. Quero um nome para esse cafezinho, quero uma embalagem para esse cafezinho. Depois eu quis uma cafeteria, eu quis colocar. Olha, gente, nunca que eu vou fazer um negócio desse, porque você vê que ficou lá atrás, eu não quis saber mais. Mas aí eu queria um nome para a cafeteria, os dias que eu poderia fazer, que seria bom fazer a promoção que ganharia alguma coisa, o que eu serviria lá. Eu fiz um site. Aí o Rodrigo chegou e falou assim para mim, você está fazendo, mãe? Eu falei, eu acabei de fazer um site. Pensa num filho que tem 48 anos, uma mãe que tem 70... Eu fiz 74, foi 73, não. Fiz agora 74, eu sou de 52. Passado, verdade. Aí ele virou e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, olha aqui, acabei de fazer um site de um cafezinho, de uma cafeteria. Ele olhou e falou assim, você já não está batendo bem. Agora você vai começar a fazer site? Eu falei, não, eu quero aprender a linguagem. Então, eu fiz um resumo e levei para minhas funcionárias na clínica e falei, olha aqui, eu fiz um café. A linguagem tal. Gente, eu não lembro mais, porque depois disso eu não fiz mais nada. Mas eu tenho todas as linguagens, o que era para movimento, o que era para fotografia, o que era para vídeo. Eu não entendo nada daquilo, mas eu quis aprender. E você viu que é possível delegar e aprender, o que dá conta de fazer, o que o funcionário consegue aprender. Isso também é um papel do líder. Sim. E aqui, falando em cafezinho, tem presente para você. Ah, meu Deus. Café especial. Ai, muito obrigada. Da Serra do Balaio, da Priscila. Você já tomou? Já, Priscila maravilhosa. A Priscila também muito bom. é uma empreendedora Obrigado, maravilhosa. Viu, Priscila? Obrigado, Larissa. Eu amo café. Fez questão de trazer aqui o cafezinho para os nossos convidados, porque a Pri também é apaixonada pelo café. Ela tem uma empresa B2ML, né, que é a verdadeira, onde ela trabalha todo dia, mas a Serra do Balaio é paixão. Sim. E ela vai, e ela cata café, e é ela ali na frente. Ela quer muito e eu acredito muito. Mas eu não tomei café por 38 anos. Mentira. 38 anos, minha mãe toma café 6 vezes por dia. Eu nunca gostei, porque minha mãe tomava aquele café do mercado com açúcar. Ela põe açúcar na água. Eu sou dessa época. Você é dessa época. E aí, minha mãe é da sua idade praticamente. Eu não estou dizendo que é, nem que não é. Hein? Que ela mente a idade até hoje. Mas minha mãe é de 55. Eu falei, mãe, agora você tem que gostar. Olha isso, já viveu isso tudo. Tem que falar, gente, tô viva até hoje. Tem que agradecer, né? Mas ela não quer saber desse assunto, não. Mas a minha mãe fazia café assim, eu nunca me interessei. E meu pai não bebia café, foi ficando. E aí conheci o café da Pri, lá com a Jo, uma amiga minha. E aí ela me fez experimentar e eu fui achando legalzinho. Aí gostei também, comecei a ficar chatinha do café, igual o povo que é chato do vinho. Aí comecei a ser essa pessoa. E lá em casa é o seguinte, eu faço esse café todo dia depois do almoço. Todo dia. Eu também. Tá acabando de almoçar, o cafezinho está sendo passado.
E também agora eu não consigo mais usar Não, aí café que não agora seja e é sem esse açúcar. ou Pereira Vilela. Exato. E o Serra do Balaio e o É Pereira da maravilhoso. Caixa, Maravigold também. Mas o café da Pri, como ele é aquela torra, né, mais clara, Sim. gostosinha, suave, para quem Café, estava porque café aprendendo... preto. Não, Deus né? me livre. Eu acho que o que eu não gostava, a menina falou isso pra mim. A gente- Amargava no final. muito. Aí tem, o extra forte, que eles falam, tem que ser com açúcar mesmo, Sim. que é horroroso. Gente, eu comprava também, quanto mais forte fosse, eu comprava. Eles chamam de retrogosto. Né? Fica É, um retrogosto e aí horroroso você pro lê- meu gosto de Você não já gostar de leu o que amargo. vem nesses cafés? Já li. Então, gente, na hora que eu comecei a ler, eu não quis mais tomar café. E eu tomo café desde sempre, eu fui fumante. Então, era aquela uma que fumava, tomava café e fumava. E então, primeiro, Pode ter a única 200 coisa, defeitos esses a única cafés. coisa que me fez parar de fumar foi não tomar café. Eu só voltei a tomar café depois que eu tinha certeza que eu não ia... Porque Voltar o a fumar. resto tudo não me dava problema, não. Mas o café eu ficava doida para fumar. E eu falo isso para as pessoas que querem parar de fumar. O café ou bebida. Uma Sim. caipirinha, um vinho, uma cerveja te estimula a fumar. Muito, né? Mas o café, para mim, era... Não, minha mãe também teve uma época que começou a fumar e era com cafezinho, Sim. aí depois parou de fumar, graças a Deus. E o cafezinho dela hoje ela aprendeu. Aí depois que eu aprendi, eu ensinei minha mãe e agora ela também E tá sabe tomando só esse Serra do Balaio sem açúcar. E sabe qual que é a exigência ali em casa? A xícara tem que ser transparente, para que enxergue Pra o enxergar. caramelo do café. Ai, tá insuportável. 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 Meu neto, que não tomava café, o Lucas, atleta, não sei o quê, ele começou, falou, vó, hoje eu dei uma prensa de café para ele, ele faz café prensado, café, ele mesmo, com aquele um que faz só para ele, tudo que eu acho de café, eu compro e dou de presente para ele. Eu falei para ele assim, aquela coisa para triturar, como é que chama? A máquina de moedor. Eu falei, isso eu não tenho paciência. Ele falou, ai, Eu também café, não tal, tenho. Não, porque lá em casa é muito, gente. Eu vou ter que fazer aquilo 3, 4 vezes para fazer o café depois do almoço. Sim. Somos 5, 6 pessoas. Aquele negócio Sim. faz para 2 xicrinhos, um negócio desse. Eu falei, não, já vamos comprar de moído. Ó, na Pri vende moído e vende o Então. grão também, para quem quiser. Porque Lá é na maravilhoso, Colari. né? É uma delícia. Você torrar ele na hora. Eu comprei aquele, sabe Eu aquele não coadorzinho tenho. que você faz da sua xicrinha? Ah, sim, o Drip Coffee. Também amo. O dia que eu tô bem atacada é lá que eu faço, que eu tô O sozinha. dia que o Glauber quer me agradar, ele me dá um Drip Coffee. Tereza, eu quero te agradecer demais pelo nosso papo. Tem que agradecer, agradecer ao público que ficou aí, agradecer também as nossas brincadeiras. A gente quis trazer sempre um papo leve. A Tereza falou assim, mas o que a gente vai falar? Eu falei, vamos falar de você que vai falar. Quase que a pessoa não fala, né, gente? Eu acho tão gostoso porque essa troca, porque assim, é um orgulho pra gente pensar em alguém empreendendo 45 anos atrás. É muito orgulho. Olha, não tem nem tanto tempo que nós mulheres temos CNPJ. A gente tinha que pedir autorização, não podia ter conta em banco. É isso aí. Né? Não podia ter CPF, Não, era não o pai podia- que deixava. Não podia ser sócia, por exemplo. Quando começou o meu marido e o meu sogro. Você não podia ser. Só passei a ser na hora que aquilo foi virando, crescendo, para lá, eu E podia os entrar. anos foram passando, Sim. porque a gente não Na podia verdade, ter. não, tem muita regra, né, para Sim. a empresa. Então, quando eu mudava a regra, eu saía, entrava o pai do Tiago, daqui a pouco entrou o Rodrigo, teve o Marcos, uma época, principalmente na radiologia, Sim, que tem essas regras todas de Exato. coisa. Então, teve muita coisa. E- Hoje eu pertenço a todas, porque também eu sou meieira, né? exato, Meu marido morreu, eu passei a ser meieira. exato. Mas Então, olha só, eu brinco tanto, gente, eu sou meieira. a herdeira meieira. E o mais importante de tudo é saber que a gente conseguiu chegar nesse lugar e agora a gente tem que continuar aí para a sua nova geração, né? Sim. A neta que está vindo aí, que é tão E querida para você. fortalecer aquelas que estão começando, que não desistam, porque não é Não. fácil. E que parem com as brigas e discussões sobre, mais feminismo, não sei o que. Eu falei, gente, sim. tudo o que é o que a gente Radical. quer é só igualdade. É isso aí. É igualdade, porque assim, quem é cristão de verdade, eu acho que tem que acreditar no cuidado Sim. próximo, no amor, na igualdade. É o que ser vai levar. parceiro, como você foi parceiro do seu esposo, ele também Sim. foi seu parceiro, confiou em você, quando você falou, quero estudar, você foi estudar. Sim. Ninguém é dono de ninguém. Não. E também você Isso pode levar a tudo vida que faz quiser, parceria, né? Eu falo que a parceria, eu falo que um casamento, que seja ele entre homem e mulher, ou até de uma empresa, ele só dá certo quando tem admiração Sim, e harmonia. perfeito. Um admirar o que o outro faz, a harmonia do... Senão não vai dar certo, não adianta. Verdade. É, Faz muita a admiração, se admirar o que o outro faz,
já é o começo. É verdade. Porque se você não admira, você não vai valorizar É o que segredo faz. Eu acho que também foi o segredo do seu. Ah, com certeza. Porque toda vez que você falou dele aqui, você falou Eu da falo até admiração, da paixão dele pelo Sim. trabalho, e ele também sempre respeitando os seus momentos. Ele falava para mim que eu era, ele falava que eu era bambambam. Não, você que é bambambam, se vira para pagar. Porque eu acho que foi um casamento nesse sentido também, porque se fosse os dois desorientados, querendo comprar tudo e não saber de onde que vai sair, não teria Sim. dado certo. Ou se fosse dois conservadores, também não teria dado certo. Não ia. Tem que ter o balaio, visionário. né? Tem que ter o visionário. Às Tem. vezes eu falo que às vezes A eu gente cresço devagarzinho porque eu não tenho o visionário assim nos meus Sim. negócios, porque eu sou mais comedida. Tudo eu dou um passinho. Isso Agora é que eu tô ficando mais soltinha. A gente se solta mais com o pé no chão. Exato, muito pé no chão. É isso Muito aí. pé no chão. E eu falo, mas vem aí, hein? De vez em quando aparece um sócio, aparece alguém legal com algumas ideias, eu dou uma viajada e vou. Você Mas é aberta, isso que eu ia falar. Precisa. 99% das vezes eu sou mais, deixa eu ver onde vai A dar. gente analisa, né? Eu falo que a gente analisa. Mas tô melhorando, hein, gente? Vem aí, devagarzinho. Não, e pra alugar aquela casa ali? Foi um parto. E agora que eu quero falar de você, que eu vi que você alugou ali e que você já está aqui também. Eu não sabia que existia isso aqui, sabia? Exato, eu não fiz tanto burburinho. Já tem um ano que a gente tá aqui. Completou um ano. Você vê como é que são as coisas? Ariana, e é uma belezinha. Eu falei, aí devagarzinho a gente vai construindo. Aí o pessoal, por que você não aluga a casa da frente? Eu falei, não, ainda não, espera. Mas eu acho assim que você está certíssima. E eu vou te falar, não sei o que vai ter, mas a casa que era do Dr. Ítalo, estão derrubando tudo lá, vai ter alguma coisa. Vem aí, hein? Então, eu já fui de curiosa lá hoje. Eu parei o carro perto e falei, o que vai ser aqui? Não sei. Aí eu olhei, estava tudo arrebentado. Eu adoro o mineiro antigo, que você pergunta, você é filho de quem? É isso aí. As camisetas lá em casa agora é assim, você é filho de quem? Tem outras, né? São maravilhosas. Tem o Voit, tem o O Rodrigo e a Bruna. Quem vai ser aí? O que aconteceu aí? Você é filho de quem é clássica. Muito bem, Tereza, obrigada de verdade. Aí, amor, adorei. Obrigada, audiência, obrigada aos nossos apoiadores. Ficou passando aqui o tempo todo. Nós temos 3 apoiadores para esse conteúdo ser feito com qualidade, com uma pessoa gravando, com câmera boa. A gente tem aqui a Shell. Essa pessoa bacana lá. Não também. Temos o Her, que é o nosso hub de empreendedoras, que a Tereza faz parte. A gente tem a Shell Fotografia, a Sanicor, que está com a gente também. Que legal. Sanicor, Dr. Renan e Ana Júlia, que estão aí nessa fase de pós-bebê. E temos a Royal Parma, da Elis, que assim como você, também é muito batalhadora, também teve altos e baixos, também empreende junto com o esposo. Sim. A Ana Júlia e o Renan também, né, é esposo, e por coincidência a Shell também com o esposo. Geralmente é. Os 3 patrocinadores são 3 casais. Muito e vem aí, isso. Mas muito obrigada, Tereza. E vida longa, sou mineira. Ai, eu amei. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.